Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será pecado, sacrifício e aceitação. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Hebreus 9, 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Para que o estudo de hoje possa fazer sentido para você e para mim, precisamos nos lembrar do que estudamos ontem. Ontem vimos que a razão pela qual o Senhor Deus, a primeira razão pela qual o Senhor Deus estabeleceu o santuário no meio do seu povo, foi por causa do relacionamento que ele queria estabelecer com o seu povo. Ele os havia libertado do pecado e queria agora compartilhar com eles do seu dia a dia. Queria viver junto com eles, queria experimentar com eles o seu dia a dia. Queria estar perto quando eles precisassem, queria estar junto deles. Não apenas de forma onipresente, como ele faz, mas de forma visível, para poder provar para o seu povo que ele não é um Deus distante. Ele queria que a sua tenda fosse armada no meio do acampamento. Então, quando as pessoas olhassem para a sua tenda, eles saberiam que Deus lá estava. O Deus da aliança é um Deus do relacionamento. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que a razão pela qual o Senhor Deus odeia tanto o pecado é que o pecado quebra esse relacionamento entre nós e Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, vai dizer que os nossos pecados fazem um muro de separação entre nós e Deus e impedem que ele veja o nosso rosto. Por isso, Deus odeia tanto o pecado. Deus é um Deus relacional. É tão relacional que quando o pecado entrou no nosso planeta, ele não esperou até que Adão e Eva se arrependessem e fossem procurá-lo para pedir perdão. Ele veio até o jardim e enquanto Adão e Eva se escondiam dele, tentavam fugir da presença dele, ele perguntava: Adão, aonde estás? Quando Adão finalmente se coloca diante dele, ele não vai dizer, como alguns de nós talvez faríamos: você me traiu, você falhou, você quebrou a minha confiança. Não, ele só disse: eu preciso restabelecer o relacionamento com vocês. E para isso nós temos que resolver o problema do pecado, porque o pecado é que nos separa. E o único jeito de poder pagar o preço pelo pecado é alguém que não pecou e que seja perfeito, que tenha, que possa pagar esse preço. E como nenhum ser humano é capaz de viver isso, eu vou assumir a culpa pelo pecado de vocês para que a relação seja restabelecida. Então, quando Deus, a segunda razão pela qual o Senhor Deus estabeleceu o santuário foi para resolver o problema do pecado. O pecado, ele não pode ser expiado, ele não pode ser perdoado, ele não pode ser resolvido sem o sangue. O texto que lemos de Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que quase todas as coisas podem ser purificadas com o sangue. É essa a ideia. Mas, ao mesmo tempo, vai dizer que com o sangue de bodes e cordeiros, nós não tínhamos realmente a possibilidade de aprender ou de conseguir alcançar a purificação final dos nossos pecados. Esses sacrifícios que aconteciam, e quando olhamos para o livro de Levíticos, nos capítulos 1 a 7, nós encontramos uma grande quantidade de sacrifícios que deveriam ser feitos ali no santuário para resolver o problema do pecado, para que não houvesse nenhum muro separando Deus do ser humano. E agora, uma vez que o Senhor Deus havia resolvido essa situação, havia estabelecido os sacrifícios, ele deixou claro que esses sacrifícios não resolveriam o problema do pecado, mas eles apontariam para aquele que resolveria. Porque o sacrifício, ele não oferecia o perdão, o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro oferecia uma promessa de perdão. Então, o indivíduo levava o sacrifício até o tabernáculo, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessava ali o seu pecado, a culpa do pecado simbolicamente passava para o cordeiro. O cordeiro era imolado pelo pecador, o pecador tinha que sentir essa dor, entender que a quebra da relação teria um custo alto. Então ele cortava o pescoço do animal. E enquanto a vítima se debatia, se esvaindo em sangue, ele entendia o custo alto que o pecado cobraria do Filho de Deus.
E quando agora esse sangue era levado para dentro do santuário, a culpa agora era transferida simbolicamente para dentro do santuário. Uma vez por ano acontecia o dia do perdão, quando a culpa que havia sido acumulada dentro do santuário era removida de lá. Todo esse ritual apontava para uma coisa. Eu quero só deixar bem claro que não era o sangue do cordeiro que oferecia o perdão. O sangue do cordeiro oferecia uma promessa de perdão, porque o sangue que realmente lavou a humanidade dos seus pecados foi o sangue de Cristo Jesus. A diferença está em que lá no Antigo Testamento, quando o sacrifício era feito, o povo olhava para o futuro, entendendo que um dia o Messias viria e derramaria o seu sangue em favor da humanidade para poder resolver o problema do pecado. Hoje, vivendo já depois da cruz, nós olhamos para trás. Não precisamos mais do cordeirinho para nos lembrar do que já aconteceu. Basta apenas olhar para a cruz e perceber o quanto o Filho de Deus agonizou, como o cordeirinho agonizava quando era imolado, para que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós pudéssemos alcançar o perdão e a vida eterna. Portanto, o que precisamos compreender é que a primeira razão pela qual o Senhor Deus estabeleceu o santuário foi para que ele pudesse se relacionar com ele, com o seu povo. Mas a segunda razão foi para que o problema do pecado e da relação quebrada pudessem ser resolvidos através dos sacrifícios que ali aconteciam e que deveriam apontar para Cristo Jesus, que um dia viria para resolver definitivamente o problema do pecado. Que Deus fantástico! Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por toda a paciência e, ao mesmo tempo, pela orientação que Ele deu ao seu povo, para que em todas as épocas soubessem exatamente o que fazer para resolver o problema do pecado. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Queremos, nesse momento, confiar nos méritos dele e pedir que ele nos perdoe de todos os pecados e nos lave de toda imundícia. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?